A história que conhecemos é uma que foi escrita pelos vencedores, uma narrativa cuidadosamente costurada para fundar uma instituição poderosa. Mas e se a verdade fosse outra? E se a versão oficial, que nos foi contada por 2000 anos, estivesse incompleta? Esta é uma história sobre um segredo. Um segredo tão perigoso que precisou ser escondido sob o véu do dogma e da tradição. Uma verdade que, se descoberta, poderia abalar os próprios alicerces do cristianismo. A jornada começa não com reis ou imperadores, mas com uma mulher. Maria Madalena é uma figura constantemente relegada às sombras dos evangelhos oficiais, retratada como uma ex-pecadora curada por Jesus. Mas os textos que não estão na sua Bíblia contam uma história diferente. Os chamados evangelhos apócrifos, considerados heréticos e suprimidos pela igreja em formação. O evangelho de Filipe, por exemplo, fala dela como a companheira de Cristo e diz que ele a beijava na boca, com frequência palavras proibidas que pintam um retrato de intimidade e uma conexão profunda que vai muito além de discípula e mestre. Ela era confidente. A pessoa mais próxima dele é que entendia seus ensinamentos mais profundos, porque então sua história foi diminuída e seu papel reduzido. Porque a igreja romana, que se construía sobre a figura de Pedro, precisou apagar. Madalena, a resposta pode estar no poder. Uma mulher com essa autoridade seria uma ameaça imensa a uma instituição patriarcal que consolidava seu controle. Mas o que mais, esses textos proibidos escondem que outras verdades foram queimadas junto com os manuscritos nas fogueiras da ortodoxia. O que aconteceu com Maria Madalena após a crucificação? Os evangelhos canônicos a deixam de lado. Mas as lendas e os textos suprimidos sussurram um destino diferente. Eles falam de uma fuga, de uma jornada para um lugar seguro, longe da perseguição em Jerusalém, mas porque ela teria que fugir o povo que a tornava tão perigosa para os poderes estabelecidos, talvez porque ela carregasse consigo não apenas a memória de Jesus, mas algo muito mais tangível e muito mais ameaçador. Talvez ela carregasse o próprio segredo, o segredo que a igreja lutou séculos para esconder. Que é o Santo Graal, a taça usada por Cristo na última ceia, uma relíquia de poder inimaginável. Talvez, mas e se o Graal não fosse um objeto, e sim um símbolo, um código na língua dos trovões medievais? O termo Santo Graal era sangrel, que alguns traduzem como sangue. Real sangue, real o segredo. Então não era o que, mas quem? O tesouro era uma linhagem. O sangue de Cristo vivo na terra. A lenda diz que Maria Madalena, grávida de Jesus, fugiu da perseguição em Jerusalém com a ajuda de José de Arimateia, o mesmo que cedeu seu túmulo para o corpo de Cristo. Eles viajaram para o sul da Gália, a moderna França, onde ela teria dado à luz uma filha, Sara, e estabelecido uma linhagem real que se fundiu com as linhagens tribais locais para criar uma dinastia sagrada. Os merovingios, essa linhagem, segundo a teoria, teria sido protegida ao longo dos séculos por uma sociedade secreta conhecida como Priorado de Sião, uma irmandade silenciosa cuja missão era guardar o segredo e proteger os descendentes de Cristo até o momento certo de sua revelação às histórias. Do rei Arthur se entrelaçam aqui José de Arimateia, é frequentemente ligado às lendas do Graal. Na Bretanha, o cavaleiro Percival não busca uma taça, mas uma linhagem perdida. Essas narrativas são ecos distorcidos de uma verdade mais profunda, uma verdade mantida viva por hereges e místicos ao longo da história. Os cátaros no sul da França, no século XII, pregavam uma versão do cristianismo que honrava profundamente Maria Madalena e via o mundo material como uma criação de um Deus menor e malignos. Eles possuíam um conhecimento proibido, um segredo que os tornou um alvo à Higela de Roma.
não poderia tolerar uma heresia que desafiava sua autoridade e possivelmente guardava a verdade sobre a linhagem de Cristo. Então a Igela lançou uma cruzada não para a Terra Santa, mas para o coração da Europa. A cruzada albigense foi um banho de sangue, um genocídio sancionado pelo Papa para erradicar os cátaros e silenciar seu segredo para sempre. Mas será que o segredo morreu com eles? Ou ele simplesmente mergulhou ainda mais fundo na clandestinidade? A perseguição não parou com os cátaros. A Inquisição que se seguiu foi a máquina de supressão perfeita, caçando qualquer sombra de dissidência, qualquer sussurro que soasse como heresia por séculos. Qualquer um que ousasse questionar a narrativa oficial ou propor uma visão diferente de Cristo e de sua linhagem. Enfrentou fogueira, tortura e aniquilação. Mas por que tanto medo? Por que um esforço tão brutal para controlar a história? A resposta é o poder. A ideia de que Jesus era divino e celibado consolidava o poder da Igela como o único intermediário entre Deus e a humanidade. Mas se Jesus fosse humano o suficiente para ter uma esposa e uma família, essa autoridade divina se desfaria a Igela, se tornaria desnecessária. A fé se tornaria pessoal e intransferível. Essa é a verdadeira ameaça que o segredo representa. Não é sobre provar ou desprovar a divindade de Cristo. É sobre desafiar o controle institucional sobre a espiritualidade. Mas será que essa teoria resiste a um exame histórico sério? Estudiosos apontam falhas gritantes. Não há evidência arqueológica ou documental contemporânea que sustente a linhagem. O Priorado de Sião foi provavelmente uma farsa, elaborada no século XX. Os evangelhos apócrifos foram escritos muito depois dos eventos, talvez sejam ficções teológicas. Então, será que tudo não passa de um conto de fadas, elaborado uma conspiração moderna talvez? Mas então, por que essa história é cativante? Por que ressoa tão profundamente conosco? Talvez porque toque em uma verdade mais profunda, não uma verdade histórica, mas uma verdade humana. A necessidade de questionar, de buscar significado além do que nos é imposto. O desejo de encontrar o sagrado no humano e de reconhecer o feminino divino que foi apagado. Talvez o segredo final não seja a linhagem em si, mas a jornada para encontrá-la, a nossa recusa em aceitar cegamente as histórias de poder. A sensação de que algo fundamental nos foi tirado então no final. Fica a pergunta, que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que cada um deve responder por si mesmo. Você acredita na história que te contaram? Ou você ousa buscar a verdade que foi escondida? O segredo não está em um manuscrito ou em um túmulo. Ele está na escolha de acreditar que talvez o maior mistério de todos seja o que decidimos aceitar como real.